pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é seu professor de História, Renato Lemos. De antemão, quero agradecer o convite de poder fazer parte dessa equipe maravilhosa. Tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo, tá? Mas antes de falar sobre ele, um recadinho aqui. Me segue nas redes sociais, no Instagram, se você tiver alguma dúvida e queira perguntar algo. E fique à vontade, tá? Para falar sobre história ou qualquer outro tema. Outro recado extremamente importante, muito importante, é o seu SSA. Não esqueça, a data de inscrição está chegando próxima de se encerrar. Dia 19 de agosto é o último dia para que isso possa acontecer. Você não vai ficar aí parado, certo? A taxa está na sua tela, são R$ 110 que você deve se inscrever através desse endereço eletrônico que consta também na sua tela. Logo mais aqui embaixo vai ter um QR Code para te ajudar nessa missão, te direcionar rapidamente para esse local de inscrição. Não tem motivo para ficar aí parado e esquecer, tá bom assim? SSA, fundamental, é uma das nossas metas para te ajudar a chegar lá, ok? Pois bem, continuando e começando a nossa missão, aqui ó, o QR Code já está aqui para ti, tá bom? Não tem desculpa para você deixar passar. Continuando nossa missão e começando ela, a gente tem aqui falando sobre a Igreja Católica durante esse lapso temporal entre os séculos V e o século XV. Tá bom? Como a Igreja Católica te ajudará, ajudou a construir toda uma cultura, não só politicamente, religiosamente, em todos os níveis, como a Igreja Católica ela pôde estar presente na vida da sociedade na Europa. Tá bom? É um tema que tem bastante recorrência, é interessante a gente estar preparado para qualquer questão nesse sentido desse tema. Bom, a Igreja Católica ela tem sua história que versa antes um pouquinho desse período temporal, desse lapso temporal. Se nos dias de hoje, segundo o Vaticano News, você tem aí cerca de mais de 1 bilhão de adeptos ao catolicismo. Né? E como foi que essa igreja, essa instituição social, como a gente assim chama na sociologia, como foi que ela se tornou a Igreja Católica que a gente conhece no nosso dia a dia? Aonde é que essa história tem início, fundamento? E aqui a gente vai perceber um período antes do século V, né, em que você tem aí basicamente o século IV, por aí, em que você tem a figura de um dos últimos imperadores do Império Romano, chamado Constantino. Esse nome ele é extremamente importante, né, faz toda a diferença para que você possa compreender, né, esse assunto. Constantino, você sabe que durante o período de Roma ela era politeísta, né, isso daí a gente já precisa constar. Ela tinha crença em vários deuses, né, politeísmo. A partir do instante em que Constantino torna-se o imperador do Império Romano, né, ele vem a estipular o chamado Édito de Milão. E nesse Édito de Milão vai ficar constado que é proibida a perseguição a todos aqueles que também, assim como ele, irão se converter ao catolicismo. Ora, se você percebe que o imperador está se convertendo ao catolicismo, você já pode supor que aquela religião ela vai ganhar força e vai deixar de estar, né, num nível de religião não aceita para fazer parte de uma religião aqui muito mais, né, presente na vida, no cotidiano de Roma. A partir dessa missão, a partir desse instante em que Constantino vai lá e se coloca como adepto, né, se converte ao catolicismo, você pode perceber então essa missão crescente, ascendente, e vai ficar ainda maior quando um outro imperador posterior a Constantino Teodósio vai em 380 depois de Cristo editar, né, o Edito de Tessalônica, o Edito de Tessalônica, como alguns podem conhecer também. E aí sim, a partir desse instante, não só havia a presença do catolicismo na Idade Média, como você agora tem um império inteiro, né, sendo obrigado a se converter ao catolicismo. Bom, é aqui onde você enxerga, né, a Igreja Católica tendo o início da sua história para se tornar essa grande instituição social tão importante, presente no nosso mundo. Tá bom? Aqui a gente tem a figura do nosso querido, digníssimo Papa Francisco, vale a pena ressaltar a figura dele. Como eu disse a vocês, qualquer um, então, a partir do instante que a igreja se coloca dentro da Idade Média, a partir do instante em que ela vá fazer parte e, consequentemente, todos tenham que ser católicos, cristãos católicos, qualquer um que pense diferente, né, ou aquele que não tenha a religião e a crença em Cristo, será considerado pagão. Logo, se em outro momento a Igreja Católica sofria perseguição com outros imperadores como Nero, por exemplo, que perseguiam os cristãos e isso era um fato, agora será essas religiões que ficaram, né, vamos colocar, à margem da situação, que sofrerão perseguição e deixarão de ter o aporte financeiro, né, para que essa religião seja aceita.
logo a Igreja Católica deixa de ser vista como a margem e passa a ser a religião central de toda Roma. Bom, os incentivos continuam a acontecer, logo a igreja vai crescendo, e você vai enxergando aqui o início mais ou menos do século V, já vamos chegando aqui no século V, em que não só a igreja era a religião principal, como ela passa a ter poder, por exemplo, de nomear bispos, né? Pessoas ali que os bispos vão nomear prefeitos para que possam agir politicamente em favor, né, não só do Império Romano, como também de si. A mistura é nítida. Política e religião agora, elas estão lado a lado. Nesse instante você vai perceber o que a gente vai chamar aqui para a prova, para qualquer lugar, de institucionalização da Igreja Católica. Quando essa institucionalização acontece, você certamente vai enxergar cada vez mais um crescimento vertiginoso dessa religião. E, consequentemente, todos os dogmas, crenças e valores que ela propaga estarão necessariamente presentes na vida do Império Romano. Essa institucionalização, ela, sem falta, sem dúvida, ela é de extrema importância para a fixação de tudo aquilo que a Igreja Católica pregava. Bom, não deixando passar, além dessa visão política, dessa participação que existe entre a vida política e religiosa em Roma, também tem a questão econômica. Você vai perceber que a figura e a cobrança de impostos, também voltados para a Igreja Católica, além de todos os outros impostos que já eram recolhidos e serão cada vez mais recolhidos durante esse lapso temporal da Idade Média, versará com uma consequência da Igreja Católica, depois de muito tempo, né, no período da Alta Idade Média, chegar a ser detentora de 1/3 das terras da Europa. Mas não é apenas 1/3, é 1/3 das terras cultiváveis. Num período em que você tem a terra como principal riqueza de toda a Europa, você tem uma instituição que detém 1/3 das terras cultiváveis, produtivas, aquelas que têm qualidade. Isso, sem dúvidas, será de muita relevância, tá? Então você, consequentemente, você vai ter aí essa nitidez da força que a Igreja Católica, em pouco tempo, entre aspas aqui, né, durante esse lapso temporal, ela vai crescer. Ao passo em que ela se institucionaliza, irá se secularizar, porque estará dentro da vida mundana para conseguir administrar e manter-se no poder. Quando diz secularizar, ela quer dizer que basicamente a igreja vai se envolver com outros princípios, como a gente tem dito aqui, que não são necessariamente sobre dogmas, sobre valores, sobre aquilo que é possível, sobre aos olhos de Deus, o que é possível a gente fazer ou não. Agora, essa secularização significa a igreja participando dos assuntos profanos, dos assuntos mundanos, né? As brigas, a política, a religião, a economia, a cultura, né? Ela vai ditar regras, quem pode casar com quem não pode, o que se pode ou não acumular riqueza, né? Você vai vendo a igreja sendo detentora ali dos caminhos que cada um deve percorrer. Isso vai ficar muito mais nítido, né? Com a insatisfação de alguns clérigos que entraram na Igreja Católica e faziam parte dessa religião, visando não essa participação tão próxima, né, ou misturada. Não, queriam seguir realmente a sua vida religiosa. Achavam que queriam estar ali numa situação de vínculo a Deus e não necessariamente com participações políticas. Isso já vai criar um clima de insatisfação, uma cisma, ela vai se desenhando, né? Uma intriga vai se desenhando a partir dentro mesmo da Igreja Católica, não é fora. Dentro da igreja tem aqueles que gostam e que são atuantes na vida política, econômica, social, cultural de uma sociedade, e tem aqueles que não, que acham que essa igreja não deve se meter com esses assuntos profanos e, consequentemente, não concorda com isso. Bom, nitidamente, no século VIII, o rei carolígio Pipino, né, Pipino Breve, como será chamado porque ele era pequenininho, vai fazer uma doação, né, o território ali da Europa Central vai ser doado, o norte, para poder conseguir da Igreja Católica apoio para combater os lombardos, que era um povo, né, que a gente pode chamar aqui de bárbaro, que vem de fora do território, que estava ali circundando e estava a qualquer tempo ameaçando o império do Pipino Breve. Essa doação vem com esse apoio. Igreja, eu vou te doar um território e tu me apoia, manda gente aí para, né, me ajudar nessa missão a combater os lombardos. Quando isso acontece, e consequentemente vai ficando cada vez mais nítido a necessidade da anuência, da concordância da Igreja Católica em participar desses assuntos, até mesmo de briga, né, de treta, como está rolando aqui agora,
Você então pode confirmar, a igreja está estabelecida, ela se institucionalizou. Estou falando sempre essa palavra para você não esquecer, tá bom? Beleza. A igreja irá então nomear como resposta, né, como uma espécie de devolvimento das terras doadas para ela, o filho de Pipino, Carlos Magno, como sacro imperador do Império Germânico. Cara, quando isso acontece, você vai vendo aí uma foto que reverencia essa coroação, né, do Carlos Magno. Quando isso acontece, velho, você vai entender nitidamente que misturou. Agora não tem mais como separar, né? Você tem o imperador sendo nomeado ali, sendo colocado como sacro imperador do Império Germânico por uma instituição religiosa, né? Então, como assim? Sabe? Como é que essa coisa aconteceu? Como é que essa mistura? E você foi enxergando isso junto comigo aqui agora. Essa igreja católica, ela vai ter aí a subdivisão, como eu mencionei, entre então agora nitidamente o clero secular e o clero regular. Esse clero secular, como eu disse a priori, são aquelas pessoas que têm interação com as pessoas. O clero regular, o próprio nome já te diz, vem de regra, né? Vem de regular. Esse clero daí, ele não está muito afim dessa vida profana, vamos chamar assim, essa vida mundana. E aí, consequentemente, são aqueles que não se misturam e se isolam em monastérios, abadias, enfim. Pessoas que são responsáveis, embora valha ressaltar, tá? Essas pessoas são de extrema importância para a igreja porque cabe a elas a escrita, cabe a elas, né, os dogmas, cabe a elas os valores que serão perpassados, né, a essas pessoas que estão ali recolhidas daquela vida mundana, né, afastadas daquela participação tão nítida e misturada social. Então esse clero regular, ele já vai ser visto mais tarde como um clero, vamos dizer assim, mais puro, vamos dizer assim, mais raiz, vamos dizer desse jeito, só para você compreender. Dentro desse clero também havia outra subdivisão. Claro, o alto clero, né, pessoas que são aqui o papa, o cardeal, o bispo, e o baixo clero, são pessoas ali que, volto a dizer, era muito mais fácil de serem seculares, tendo em vista que são pessoas que estão mais tete a tete, né, estão mais próximas das pessoas, são padres, monges, pessoas que estão ali numa condição mais normal de vida, né, e não de decisões sobre o futuro da Igreja Católica. Tá? Então, não esquece essas definições, tá? Clero secular, clero regular. Secular de secularização tem a ver com essa mistura, essa institucionalização, quase que não sai de novo. E clero regular, né? Sendo aquele que tem a ver com regras, tem a ver com essa regulação, aquele que não foge do seu propósito, que é realmente esse vínculo com Deus, essa questão mais próxima dos dogmas ao qual eles estão vinculados. Outra subdivisão é entre alto e baixo clero, tá ok? Então não esquece, né? Olha direitinho, anota para que não deixe passar e você de repente vendo uma questão em que ele faz uma brincadeira, uma mistura ali sobre esses cleros e os papéis, você acaba se levando e perdendo uma questão na sua prova, uma questão que tem um teor até simples, tá? Então não esquece, registra. Bom, é nítido que durante o período da Alta Idade Média, e aqui eu vou subdividir, anota para tu também perceber que entre esse século V e o século XI, você tem o período chamado de Alta Idade Média, tá? E durante o período do século XI ao século XV, a Baixa Idade Média. Nesse período do século da Alta Idade Média, é esse período em que você enxerga figuras como que eu acabei de citar, né? Pipino Breve, Carlos Magno, pessoas que estão ali, né, de forma atuante e só estão progredindo. No instante em que você verifica o século XI chegar, ali algumas confusões elas acontecem e é preciso você anotar e registrar isso na sua cabecinha. A primeira dessas confusões que eu quero ressaltar é o cisma. Tá? Você deve saber que cisma tem a ver com briga, com treta, né, com estranhamento. E esse cisma ele vai acontecer no ano de 1054. Beleza? Esse cisma vai ser aquele em que, teoricamente, vai acontecer por diferenças entre a Igreja Católica, vamos chamar aqui mais ocidental, que vai acabar sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Ortodoxa. Pode-se dizer até que é aquela igreja que concorda e a que não concorda com essa secularização que a gente tem mencionado aqui. Uma, vamos chamar aqui no sentido literal da palavra, é mais ortodoxa, a outra não, a outra é mais secularizada. Tá? Isso já vai ser, você pode verificar aí na sua tela, a imagem de dois papas, né? Os papas aqui de cada uma. Você verifica o Papa Francisco, do outro lado, do lado contrário, o Papa da Igreja Ortodoxa. Seria um da Apostólica e outro da Ortodoxa, lá do Oriente, mais do lado do leste europeu. Na Rússia, por exemplo, ela tem muita presença católica ortodoxa, tá bom? Bom,
Mas antes ainda de falar um pouco mais sobre cisma, é importante você também desenhar que ao passo em que está rolando essa treta dentro da própria Igreja Católica, né, vai ter também uma dificuldade, a Igreja Católica vai sentir também uma dificuldade com relação às pessoas que fazem parte daquela região da Europa. As próprias pessoas aqui e ali desconfiavam dos valores e dos dogmas que a Igreja pregava. Por exemplo, os hereges, né, esses daqui serão conhecidos como pessoas questionadoras, pessoas que diziam, não, peraí, mas Deus existe? Né? Aonde? Né? Onde ele está? Principalmente durante a Baixa Idade Média, quando você vai ter eventos, por exemplo, como a Peste Negra. Pô, se eu sou um cristão bacana, se eu recolho meu dízimo direitinho, se eu acredito em Deus, vou ao domingo todo sempre para minha missa, por que eu perdi um ente querido? Por que isso está acontecendo? Questionamentos vão acabar rolando, e isso vai deixando, né, a Igreja Católica incomodada, a ponto mais tarde de criar a Inquisição. Você pode ir lá falar com o seu professor, ele com certeza vai explicar isso com muito mais detalhes do que o tempo nos permite agora. Outro que vale a pena observar como herege nessa condição são os chamados monofisistas. Esses daqui acreditavam que Jesus nunca havia sido humano, apenas um espírito, né? E consequentemente começavam a questionar, pô, quem é esse Jesus que a imagem e semelhança, né, que vai ser mais tarde propagado mais ainda pelo Renascimento, né, é a imagem e semelhança, será que ele existiu de fato? Será que ele não era apenas um espírito? Os arianos já dirão o contrário. Não, ele foi um humano, mas nunca foi espírito. Ou seja, vai havendo um questionamento muito forte aqui e ali. Então, ao passo que a igreja vai tendo problemas internos, também vai tendo problemas externos, né? Também vai tendo problemas sociais ali, questionamentos. Por fim, uma outra menção que vale a pena observar é a iconoclastia. São aqueles que eram contra qualquer tipo, né, de imagem. Então, assim, essa questão de ter santo disso, santo daquilo, dia do santo... Não. Eles se tornam extremamente contrários à imagem, tá bom? Então você vai vendo aqui exemplos de hereges de uma forma como um todo que vão incomodar a Igreja Católica. Nesse mapa você vê uma subdivisão, tá? Passando aqui mais rapidinho para você visualizar, do Ocidente, né? O Império ali do Ocidente, e do lado oriental, como ficou essa divisão. Bom, influências. Você já falei sobre isso, né? Na política diziam que eram imperadores, na economia tem terra e poder, na sociedade diz quem luta, quem ora e quem trabalha, no lado religioso Deus no centro da terra, na filosofia, nossa, na filosofia vale a pena Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Líderes da igreja patriástica e escolástica estão lá presentes. No lado cultural, toda casa, todo ambiente que se preze tem lá uma simbologia religiosa, e também na criação das universidades para propagar os seus princípios e seus dogmas. Então a igreja estava em tudo que é canto, beleza? A questão das investiduras, quem manda mais, né? O imperador ou o papa? Vale a pena a gente observar isso daí. Vai ter uma treta entre Otton I, o imperador, e o papa, o Gregório VII, que também vai proibir ali essa influência tão forte, né, da Igreja Católica, do Império na Igreja Católica. Então é importante você observar esse assunto também. Como? Né, a questão das investiduras. Quem será? Qual vai ser a decisão que vai rolar? Você vai ver que vai se arrumar um jeitinho de conciliar, né, fazendo uma analogia aqui, a gregos e troianos entre imperador e papa também. Né, e isso daí vai ser chamada, essa conciliação, de Concordata de Homans, né, em 1122. Beleza? Vamos trabalhar rapidamente agora. Primeira questão. Vamos embora para a gente não perder tempo. A igreja integrou-se ao sistema feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelhavam aos dos domínios dos senhores feudais. Como tinha? Letra A. Controle do destino espiritual. A igreja tinha? Procurou combater a usura entre integrantes. O que é a usura? Né? Acúmulo, né? O acúmulo de capital do clero. E entre os judeus, no que rigorosamente foi obedecida. Será? Letra B. O monopólio da cultura tinha também o monopólio da interpretação da realidade social. Será? Letra C. Grande influência na formação da mentalidade, insistia no ideal do preço justo, permitindo que na venda dos produtos se cobrasse mais a pena, né, o custo do transporte. Letra D. O controle da realidade social exigia que os cristãos distribuíssem os excedentes entre seus parentes mais próximos para ganhar, né, auferir lucros. E letra E. A gente vai ter a fiscalização sobre a distribuição dos excedentes em épocas de calamidade, inibia a atuação dos comerciantes inescrupulosos, ameaçando-os sobre multas com a perda de propriedade. Veja, qual é o papel, né? Como a igreja se integrou nesse sistema feudal? Quais são as características? Letra A não poderia ser, será? O controle do destino espiritual, ok. Procurou combater a usura entre os integrantes do clero, entre eles mesmos, né? Não vai. Letra B, o monopólio da cultura tinha também o monopólio da interpretação da realidade social. Cara,
Certamente, né? A gente já pode aqui, de alguma forma, mencionar que o gabarito da nossa questão, e não perder tempo, é a letra B. Beleza? Fechado? Se tiver dúvida, vai lá, manda uma perguntinha, manda um recado no Instagram, enfim, vai lá e a gente conversa. Segunda questão da FGV. Na Idade Média, desenvolveram-se dentro da igreja instituições que tinham corporações de mestres e aprendizes, com privilégios de autonomia administrativa e significaram um importante avanço intelectual. Bom, eu acabei sem querer dando um spoiler dessa resposta. Qual foi a instituição que a igreja criou, né, para poder conseguir dar uma autonomia, mas ao mesmo tempo desenvolver, certo? Qual seria essa instituição? Letra A, as irmandades. Letra B, os museus, as bibliotecas, os conventos ou as universidades. Né? Então, eu acabei comentando aqui que a Igreja Católica conseguiu ali institucionalizar de uma maneira tal que até as universidades, não é isso, elas serão construídas para poder perpassar em cursos de teologia, por exemplo, os princípios e os dogmas da Igreja Católica e assim poder jogar para frente, profetizar e, enfim, adiantar passar para frente no sentido literal todos os ensinamentos que a Igreja gostaria, tá bom? Então a gente tem como resposta aí nossa letra E, beleza? Por último, entre os intelectuais católicos da Idade Média, dois tiveram grande destaque. Um no período da Alta Idade Média, que vai ser a escola patrística, e o outro na Baixa Idade Média, chamada escola escolástica. Quem são essas pessoas, né? Maravilhoso. Olha, eu curto muito filosofia e amo esses assuntos. Será São Paulo e São Boaventura? Santo Jerônimo e São Benedito? Será Santo Efigênio e João Bosco e São João Bosco? Será Santo Antão e São Francisco ou Santo Agostinho e São Tomás de Aquino? Olha só, eu acabei também dando spoiler dessa questão, que é a letra E, né? O Santo Agostinho na escola patrística, sendo o patriarca da Igreja Católica, e o São Tomás de Aquino mais tarde, na Baixa Idade Média, mediante todos aqueles hereges, né? Pessoas questionando tudo, arrumar um jeito de, entre muitas aspas, racionalizar a fé e tornar ela mais praticável, tendo em vista que as dúvidas estavam surgindo o tempo inteiro. Tá bom? Então, ó, é um assunto extremamente importante. Eu quero dizer que de antemão foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero então que vocês possam curtir e gostar mais e desenvolver esse tema, certo? Porque é um tema de extrema importância, cai sempre em vestibular, né? Principalmente em SSA 1, vale a pena você observar. A Idade Média, essa influência da Igreja Católica, ela vai perpassando e vai dando eventos, vai dando motivos até para reforma protestante, né? Você vai perceber no século XVI e todos os desdobrar dos eventos que haverão de existir, né? Sempre a igreja está ali. Se você pegar no Brasil, você vai ter, por exemplo, outros assuntos como a questão religiosa no Segundo Reinado, né? Vale a pena você fazer. Quem é que manda mais? Do mesmo jeito que eu falei aqui na Europa, na questão das investiduras, vai algo parecido acontecer na história do Brasil no Segundo Reinado, quando você tem, por exemplo, né, a questão religiosa e a briga entre Dom Pedro II, né, e o Papa, nessa briga de quem tem mais influência. Será que é a igreja, o Papa que manda a ordem e os padres daqui têm que observar? Ou será que é o Dom Pedro, que é o imperador, o rei desse território, que paga inclusive os salários dos padres, que tem a autonomia de dizer o que deve ser feito e o que não deve? Né? Então, você vai enxergar vários eventos. Se a gente pegar a Reforma Protestante, você vai ter a divisão Lutero, Calvino, né? Principalmente ali pelo século XVI, você vai enxergando essa influência e esses desdobrar, né? Como vai ser essas questões religiosas, como elas se dão, como elas acontecem na vida da sociedade. Tá bom? Então assim, gente, não deixa de fazer tua inscrição, tá? Vou voltar aqui, tem um QR Code na tela, vai colocar de novo, vou pedir para minha colega colocar o QR Code, mas eu vou voltar aqui para falar sobre ela, certo? Você não pode perder, tá aí, ó. A inscrição vai até dia 19 de agosto, o valor tá aí, não perde, é muito bacana, a Universidade de Pernambuco vale muito a pena, tem cursos incríveis, tá? E você tem até o dia 19 para poder se inscrever, né? O período de inscrição, de solicitação aí, de isenção, já foi, né? Mas a gente vai percebendo aí que já tem data marcada e tudo mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!